Bom, queridos, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu quero chamar essa palavra de mulheres inesquecíveis. Eu vou pedir que antes de nós começarmos essa palavra, que você possa fechar os seus olhos por um instante e você possa acalmar o teu coração. Eu gostaria que você pensasse um momento nesse culto. Qual foi a primeira vez que você se sentiu amado de verdade? Qual o rosto que vem diante de você quando você se sentiu amado não porque você merecia, não porque você teve um bom desempenho em qualquer coisa que fosse, amado apenas porque sim, sem nenhuma condição, sem nenhum contrato, sem prazo de validade, simplesmente um amor que ia durar para sempre. Que rosto apareceu diante de você? Pode abrir os seus olhos. Eu aposto que na maioria de vocês foi o rosto de uma mulher que apareceu. Existe um estudo profundo que diz que quando um ser humano busca as suas afeições iniciais, as primeiras vezes que ele se sentiu importante, amado, relevante, foi uma mulher que fez isso com alguém. E na maioria das vezes, apesar que existem algumas exceções, nós temos mulheres que foram inesquecíveis em cada estação da nossa vida. É interessante a gente olhar e saber que tiveram mulheres que deixaram marcas na nossa história. A mulher tem esse poder. Foi criada por Deus para marcar por onde ela passasse. Algumas deixam marcas duras, pesadas. E algumas mulheres reproduzem marcas duras que elas receberam. Mas na maioria das vezes as mulheres conseguem deixar um rastro de ternura, de bondade. E é tão bom a gente poder ter memórias de mulheres que são inesquecíveis em nossa vida. Eu quero junto com vocês hoje entrar em um caminho do qual nós vamos pensar em como honra faz parte do evangelho, faz parte de uma vida cristã. O mundo só honra por interesse. As pessoas do mundo, elas vão honrar alguém porque essas pessoas têm algo para lhe oferecer, têm algo para lhe entregar, e chamam isso de network. Às vezes a gente valoriza apenas quem a gente tem interesse de ter um retorno. A honra no evangelho, a honra na palavra de Deus é muito diferente. Nós reconhecemos porque honra é dar louvor, é dar exaltação, é dar um reconhecimento. Nós fazemos isso para pessoas que de alguma forma marcaram a nossa jornada. E muitas vezes a gente esquece de honrar porque a gente se familiariza com ambientes, a gente se familiariza com pessoas e a gente acha tão comum aquilo que é poderoso. Às vezes a gente é cercado de uma bondade, de uma lealdade do Senhor, como nós lemos agora há pouco, e a gente não percebe até a gente perder, até não termos mais. O apóstolo Paulo, escrevendo sua última carta, há poucos dias antes da sua própria morte, o apóstolo Paulo fez um balanço de fé de um dos seus discípulos mais promissores, um dos seus discípulos que estava sendo tão relevante, um jovem que estava se tornando um grande pastor e que iria assumir ou estava assumindo a igreja que ia se tornar a maior igreja neotestamentária, a igreja de Éfeso, com mais de 25 mil pessoas. O nome desse menino, desse jovem, Timóteo. E o apóstolo Paulo faz um balanço da fé de Timóteo com essas palavras. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim:
Recordo-me, Timóteo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Veja que o apóstolo Paulo, esse apóstolo dos mais influentes do Novo Testamento, do cristianismo, ele deixa um testamento espiritual com uma marca. E ele usa o nome de duas mulheres que você só encontra aqui. E o nome delas nem se tornou nomes famosos na história do cristianismo. E talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Lóide e Eunice. O que é interessante é que, apesar de ninguém conhecer essas mulheres, Deus deixou elas com uma marca na Bíblia, por elas terem deixado uma marca nesse jovem pastor. Nós vemos no Calvário mulheres que, enquanto todos fugiram, elas ficaram. Mulheres que não tiveram medo e permaneceram aos pés de Jesus até o último instante. Nós vemos a primeira mensagem apostólica da ressurreição não foi dada por um homem, não foi Pedro que fez isso. Quem fez isso foi Maria Madalena, que ao ser a primeira a ver Jesus ressuscitado, foi quem saiu correndo e anunciou as boas novas do Evangelho. Ele não está mais morto, ele ressuscitou. Uma mulher, nós vemos mulheres que tiveram recursos, ou por herança, ou por seu próprio trabalho, mulheres que decidiram seguir a Jesus e mantiveram o ministério de Jesus financeiramente, e os nomes delas estão nos evangelhos. Mulheres que colocaram seus recursos para cobrir as despesas do ministério de Jesus, mulheres fiéis, generosas. Se você for olhar para a Bíblia, na igreja primitiva nós encontramos ali mulheres assumindo papel de liderança, papéis pastorais, papéis proféticos. Nós vemos durante toda a Bíblia mulheres tendo lugar de destaque, mesmo numa cultura machista. Se você for olhar especialmente para o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus e a igreja primitiva honrando mulheres, a exemplo do casal Áquila e Priscila, homens que se tornaram, e mulheres que se tornaram liderança da igreja. Mas o que aconteceu com o passar dos anos, que a religiosidade, a instituição, subjugou muitas dessas mulheres. Não Deus, não a Bíblia, os homens fizeram isso. E quando você volta para a Bíblia, você tenta encontrar padrões de machismo, mas você não vai encontrar se você fizer um escrutínio, se você fizer uma avaliação minuciosa das escrituras, você vai perceber que não, as escrituras, elas sempre vão mostrar que Deus valorizou a mulher. E eu quero fazer um retrato nessa noite, para que no final dessa reunião você também coloque algumas pessoas nesses retratos. Eu quero percorrer por algumas mulheres, tinham tantas para eu escolher e foi muito difícil. E por conta do nosso tempo, decidi separar 3 mulheres que eu quero compartilhar com vocês, mulheres da Bíblia. 3 retratos que representam muitas mulheres que são sentadas aqui, ou mulheres que passaram pela nossa história. A primeira mulher que eu quero falar é aquela mulher que age com fé quando o mundo diz para ela desistir. Você já teve mulheres como essas na sua história, mulheres inesquecíveis, que mantiveram a fé mesmo quando o mundo disse desista. E talvez algumas de vocês são esse tipo de mulher. E eu quero pegar uma dessas mulheres da Bíblia, Joquebede. O nome é até estranho, mas mãe
de um personagem que nós cantamos uma música sobre ele hoje. Moisés subiu ao monte para ver Deus passar. Eu não lembro mais a música. É interessante que Êxodo 2 não diz sobre ela, e nem o nome aparece de imediato nas escrituras. Vai aparecer só mais tarde, quando alguém a menciona lá no livro de Números. Mas o que ela fez foi improvável, impossível. Havia um decreto no Egito de que toda criança deveria ser morta. E essa mulher então decide, ao gerar uma criança, e quando a criança nasceu, ela viu que aquela criança era extraordinária. E ela decide então, pela fé, mesmo diante do impossível, acreditar que Deus poderia livrar aquela criança. E ela prepara então um cesto, ela coloca aquela criança dentro do cesto e ela lança aquela criança no rio Nilo. E a filha do faraó encontra aquele menino, e aquele menino, filho dela, começa a crescer na corte de faraó, e ela mesma é chamada para amamentar aquele menino e para ser a ama daquele menino. Aquela mulher viu algo que ninguém estava vendo, acreditou em algo que ninguém estava acreditando, mesmo diante de um decreto, ela decidiu que ela ia ter fé para o impossível. O que é interessante em Joquebede é que talvez ela não tenha visto muitos dos milagres na vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, depois de ter matado o Egito, teve que fugir, o egípcio teve que fugir para o deserto. Depois de 40 anos no deserto, ele volta. Essa mulher provavelmente deve ter tido Moisés ali um pouquinho mais maduro. Então, qual a idade que ela tinha? Quando Moisés tinha 80 anos de idade, que foi quando Deus leva Moisés para os 40 próximos anos no deserto. Talvez Joquebede, eu não estou afirmando, apenas fazendo uma análise crua dos números, talvez Joquebede não tenha visto seu filho abrir o mar vermelho. Talvez Joquebede não tenha visto seu filho receber as placas dos 10 mandamentos, das leis de Deus. Talvez Joquebede não viu o rosto do seu filho brilhar até desvanecer, como todos os outros estavam vendo. Talvez Joquebede não viu seu filho clamar a Deus e Deus enviar codornizes e maná para aquele povo. Talvez Joquebede não tenha visto todas as realizações do seu filho sobrenaturais no deserto. Mas essa mulher decidiu, debaixo de uma fé, construir um cesto, porque ela estava vendo o que ninguém estava vendo. Irmãos, tem mulheres inesquecíveis que olham para os seus filhos e elas veem o que ninguém vê, mesmo quando tem um decreto do mundo, da situação, da crise, mesmo quando tem um decreto sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua história. Mulheres inesquecíveis, que têm fé diante de decretos de morte espiritual, morte física, porque elas receberam uma palavra de Deus e elas continuam crendo naquilo. Meus filhos são de Deus, minha casa são de Deus, é de Deus, toda a minha história é de Deus, o inimigo não vai tocar. Mulheres que creem diante de decretos, mulheres que se posicionaram diante de decretos. Muitas delas não viram Deus realizando um milagre. E talvez alguns de vocês aqui, homens e mulheres que estão sentados nesse lugar,
Você gostaria tanto de mulheres que passaram pela sua vida, que construíram os cestos, que colocaram você dentro, que protegeram você em alguma estação da tua vida de decretos que iriam te destruir. Algumas delas nem estão mais aqui. Elas não estão vendo o que você se tornou. Mulheres que não viram o milagre de Deus na sua vida. Quantas pessoas que eu já ouvi falando: pastor, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui, porque ela só viu a pior parte da minha história. Você imagina que tristeza para Joquebede, vendo aquele menino matar um egípcio, tendo que fugir como assassino. O meu filho está 40 anos e todo mundo no Egito dizendo: aquele menino é um assassino, um assassino. Talvez com poucas notícias. Nunca ela podia imaginar que Deus iria trazer aquele homem de volta para poder ser o libertador de Israel. Mulheres que trazem a sua casa toda para lembrar das promessas de Deus. Não desista desse menino, não desista desse filho, não desista dessa história. Mulheres que se posicionam em fé. Você já teve perto de mulheres inesquecíveis como Joquebede, que continuam crendo porque viram o que muitos acabaram não vendo? Essa mãe que fala tanto para nós hoje, plantou sem garantia da colheita. A outra mulher que eu vejo, uma mulher que também plantou sem ver a colheita completa, Lóide e Eunice. Moisés, ele disse em Deuteronômio, ele disse: inculcarás a fé aos seus filhos. Inculcar a fé é colocar na mente, gravar na mente com insistência, repetir até alcançar os ossos. Era isso que uma mãe fazia em Israel. Mas é interessante que Paulo não diz que Timóteo aprendeu a fé. Escute isso. A Bíblia não diz que Timóteo aprendeu a fé. A Bíblia diz, coloca para mim de novo, por favor, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que você aprendeu disso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia profunda, ela diz: estou convencido de que também habita em você. Existe uma coisa que nós aprendemos e simplesmente fica como um pensamento. Mas existem coisas que nós inculcamos. Nós habitamos naquela verdade. Aquilo é de verdade para nós. Se o Evangelho é de verdade para você, se você já conheceu mulheres que o Evangelho era tão de verdade, ela não apenas inculcou isso nos seus filhos, mas por onde ela passou, ela pregou o Evangelho, ela colocou essa verdade, ela insistiu, porque era aquilo que ela habitava, estava dentro dela, tudo aquilo era uma verdade profunda, ela morava naquela realidade. E por isso que quando Timóteo cresce, ele tem uma fé que não é fingida, porque o que habitava na sua avó e na sua mãe, agora habitava também nele. Habitava nele. Era algo verdadeiro. Irmãos, é tão precioso nós encontrarmos pessoas na nossa jornada, que nós olhamos e nós dizemos: meu Deus, como eu aprendi da fé com essa pessoa. Como eu fui abençoado pela fé dessa pessoa. E eu aprendi, eu entrei nesse lugar. Que mulheres inesquecíveis que te ensinaram sobre a fé. Elas não estavam no púlpito, Lóide e Eunice não estavam no púlpito, mas elas estavam preparando
aquele que seria um dos grandes pastores do Novo Testamento. E quando Paulo precisou nomear a origem da fé daquele homem, ele disse: olha, você tem a mesma fé não fingida que habitava em sua avó e em sua mãe. Nenhuma Lloyd sabe o que está plantando, nenhuma Eunice sabe o que está plantando, até que tudo que você plantou habite também na vida de quem você ensinou. A terceira mulher que eu quero compartilhar com vocês é a mulher que fez da sua casa um lugar da presença de Deus, de honra. Tem uma mulher na Bíblia chamada Sunamita, ela veio de Sunem. Nem o nome dela é especificado na Bíblia, eu já preguei algumas vezes sobre ela, eu gosto demais dessa história. E essa mulher era uma mulher que tinha condições financeiras, e ela, numa tarde, falou com o seu marido, disse: o profeta sempre passa por aqui, nós queremos deixar a vida dele mais tranquila. Nós queremos preparar um quartinho aqui em cima para ele, com uma cama boa, com uma escrivaninha, com uma cadeira, com uma mesa, com um abajur, com uma lamparina. E eles constroem isso, e o profeta, toda vez que passava por lá, ficava descansando na casa da Sunamita. Um dia o filho dela morre, e ela não podia imaginar que aquela atitude de honra, de abrir a sua casa, preparar um lugar para o profeta, para o ungido de Deus, seria o quarto que ela preparou para ele descansar, o mesmo quarto que, ao colocar o seu filho morto, Deus iria ressuscitar o seu filho naquele quarto. A história é impressionante, está lá em 2 Reis capítulo 4. Mas o que é bonito dessa mulher é que ela abriu a casa. E quantas mulheres inesquecíveis abriram a casa para que você pudesse ter encontros com Deus. A maioria de nós não encontramos Jesus dentro de uma igreja, nós encontramos Jesus primeiro na mesa dentro de uma casa. Quando alguém decidiu abrir o seu coração e a sua casa. Alguns de vocês tiveram descanso na casa de pessoas que vocês nem esperavam. Pessoas que acolheram vocês nos momentos mais difíceis da sua jornada. Momentos que você estava cansado, perdido, desorientado, e você teve uma casa naquele momento para poder comer, descansar, e alguns para aprender do Evangelho. Eu honro tanto as mulheres dessa casa que decidem abrir sua casa para um GC. Quantas delas fazem das suas casas um lugar onde os jovens podem fazer o seu GC, os adolescentes podem fazer o seu GC. Elas não estão se importando com o seu sofá de grife, elas não estão se importando com a sua decoração caríssima, com a sua estrutura dentro de casa, porque elas sabem que tudo aquilo é passageiro. Mas quando ela vê alguém se convertendo dentro da sua casa, ela sabe que é para aquilo que Deus a chamou. Para abrir a casa para muitas pessoas poderem ter encontros com Deus. É interessante, irmãos, que nossos filhos estão vendo para que nossa casa serve. Se nossa casa serve para a gente ter tudo em ordem e a televisão ser o Deus da nossa casa, ou se a nossa casa serve para o bem do reino de Deus, para as pessoas se entregarem a Cristo, e eles estão vendo isso. E eles vão poder dizer lá no futuro: teve uma mulher inesquecível, minha mãe, minha avó, que a sua casa era um lugar onde Deus estava salvando pessoas. É tão bonito quando um casal chega e diz: pastor, nós queremos que a nossa casa, depois da gente se casar, se torne um lugar para pessoas serem salvas. Eles já começam o casamento abrindo a sua casa, e muitos não podem imaginar que o mesmo lugar que elas recebem a unção de Deus vai ser o lugar que o milagre vai acontecer, que ressurreição vai acontecer. E eu fiquei pensando muito em mulheres que marcaram a minha vida, mulheres inesquecíveis. E eu quero abrir um quadro para vocês aqui. A primeira mulher da minha vida que me marcou profundamente foi essa mulher, a minha mãe. A minha mãe, aos 6 anos de idade, perdeu seu pai. O pai dela era um pastor, e depois que ele morreu, toda a família se perdeu em Cristo. 10 anos depois da morte do pai,
Aos 16 anos ela se casa com meu pai. Um ano depois do casamento, ou um ano e pouco depois do casamento, ela recebe essa lindeza que está falando com vocês aqui. Hoje eu encontrei uma foto antiga. Temos poucas fotos, porque vivíamos na roça. Não tenho foto de bebê, não tenho foto de criança, não tenho foto. Mas encontrei uma das poucas fotos que nós temos, coloquei no Instagram hoje, mas eu fiquei olhando para aquela mulher, naquela foto, ela, meu irmão também, e eu fiquei pensando, Deus, que mulher corajosa foi essa? E uma das coisas que essa mulher, essa Joquebede, me colocou dentro do cesto, ela me protegeu algumas vezes, quando ela veio com um saco junto com meu pai, com um saco de estopa de algodão, com só algumas panelas dentro, vindo do norte do Paraná, e ela ficou de favor na casa de alguns primos, e ali algo tão difícil aconteceu na nossa história, e ela, para nos proteger, saiu humilhada desse lugar. E eu hoje fico pensando o quanto ela teve que ter coragem de ver o que ninguém estava vendo para poder proteger seus filhos. Eu sou uma pessoa muito focada no trabalho, eu sou um trabalhador. A Nani diz, amor, você parece que precisa dar uma segurada na coisa. Mas eu aprendi com a minha mãe, hoje ela tem 67 anos e ela trabalha violentamente. Ela é uma mulher que levanta cedo, trabalha o dia todo, ela trabalha, ela tem GC em casa, ela cuida de pessoas, ela é uma mulher incrível. E eu acho que a minha mãe está aqui hoje. Quero que você se coloque em pé, mãe, eu quero honrar a tua vida, porque você foi uma Joquebede na minha história. Honro você, honro tua história. Te amo. O melhor frango ao molho que existe. E depois teve uma mulher que também me colocou no cesto, e essa mulher aqui, pastora Lucélia. Pastora Lucélia pregou para mim aos meus 12 anos de idade, quando nossa casa estava destruída, quando nós não tínhamos Cristo. Minha mãe veio aceitar Jesus só depois, e aos 12 anos eu vim sozinho para Cristo. E essa mulher pregou o evangelho para mim. Ela viu o que ninguém via. Ela viu o que ninguém acreditava. E depois de tudo que Jesus fez aqui na Vida Plena, eu chamei o presbitério, falei com os pastores 10 anos atrás, 11 anos atrás, e eu falei, eu quero honrar essa mulher que pregou o evangelho, e hoje tudo que nós vemos aqui é fruto da fé dela. Ela é uma pastora na cidade, de uma igreja pequena, mas essa mulher, eu falei, pastora, nós queremos, como igreja, mas por gratidão à vida do pastor dessa igreja, nós queremos honrar você com uma oferta mensal. E nesses últimos 10, 11 anos, eu não sei quanto tempo exatamente, nós temos abençoado, honrado essa mulher com uma oferta para ela poder cuidar da sua igreja, para ela poder ser abençoada. Por quê? Porque essa mulher está no retrato da minha história como uma mulher inesquecível. Depois eu tive uma outra mulher que me pastoreou dos meus 16, provavelmente até os meus 18, 19 anos, talvez 20 anos, pastor Irene. Pastor Irene hoje tem 87, 88 anos. Pastor Irene mal sabia que ela estaria pastoreando o futuro marido da sua neta. E pastor Irene foi para mim uma mulher que me colocou um pouco nesse lugar do avivamento, do acreditar no sobrenatural, porque quando eu fui para a igreja, ela era uma expulsadora de demônios, sabe o exorcista? Ela era mais ou menos assim, era fogo, ela era, meu Deus, os demônios iam caindo aqui, eu ia pulando o banco para trás de medo, porque eu ficava, meu Deus do céu, a coisa era muito forte. E essa mulher, eu vi muitos milagres acontecendo nas mãos dela. Eu vi Deus usando essa mulher de forma poderosa, ela me influenciou demais. Eu acredito que até um pouco do modelo meio que reteté que eu tenho, assim, tem um pouco a ver com ela. Mas muitas vezes, quando eu tinha lá os meus 12, 13, 14 anos, eu morava ali na Vila Iná, e eu frequentava a igreja aqui na Almirante Alexandrino, perto aqui do Adventista. Para vir do Iná até aqui era só um carreiro, não tinha rua, não tinha nada do que vocês têm hoje.
Era só um carreiro, mato para todos os lados. E algumas vezes eu vinha sozinho, mas voltar sozinho eu não tinha coragem para isso. E aos meus 12, 14 anos, tinha uma mulher que sempre me acolhia na casa dela. O nome dela, irmã Juscelia. Ela já foi recolhida pelo Senhor. A irmã Juscelia me recebia muitas noites na casa dela. A gente dividia, às vezes, um colchão, eu e o Elias, o filho dela, com a mesa coberta, frio, eu me lembro, meu Deus do céu. Mas ela dizia: Marcinho, você aqui sempre vai ter um lugar para dormir e um prato para comer. Ela nunca podia imaginar, me recolhendo aos 14, 15 anos, que lá na frente eu me tornaria pastor dela. E eu me lembro o dia que ela foi recolhida pelo Senhor. Hoje pela manhã, no primeiro culto, a Melissa, de 6 anos, bisneta dela, estava dançando no primeiro culto aqui. A irmã Juscelia nem podia imaginar lá na frente o quanto aquilo seria para mim uma lembrança inesquecível de uma sunamita que abre sua porta. A irmã Juscelia, quando ela foi recolhida pelo Senhor, uma semana antes, ela estava fazendo o GC dela na casa dela. E uma semana depois chega, porque antes não tinha aplicativo para responder quem estava na chamada, nós tínhamos um malote que todo líder precisava trazer à igreja, um malote. Naquela próxima semana chegou só o malote dela, porque ela tinha sido levada pelo Senhor. Ela foi fiel até o fim. Até o fim. Hoje pela manhã estava a família dela aqui, que estão sempre no culto. Outra mulher que foi inesquecível para mim foi a minha sogra. Minha sogra foi minha pastora durante anos. Me confrontou, curou meu coração, tirou tantas ervas daninhas da minha alma. Uma mulher que Deus usou para curar áreas instáveis da minha vida, e mal ela sabia que ela estava curando um jovem para casar com o filho dela, com a filha dela. A coisa mais maravilhosa que existe, a minha esposa. E eu olho para trás e eu fico pensando: meu Deus, como essa mulher me abençoou na minha história. Mas também hoje eu vejo mulheres que são inesquecíveis, como essas mulheres aqui. Pode colocar, por favor, a próxima foto dessas pastoras, que são pastoras dessa casa, que durante todos esses anos têm servido como mães dessa casa, mulheres que cuidam, mulheres que estão aconselhando, mulheres dessa casa que estão servindo a Deus de todo o coração. Como eu honro a Deus por essas mulheres que não têm apenas pastoreado comigo e com a Naine, mas essas mulheres têm deixado a nossa vida tão mais tranquila. E eu pensei nas duas últimas que eu quero falar com vocês hoje. Eu tinha tantas, mas precisava colocar pelo menos essas duas últimas. A próxima, uma mulher que chegou agora na minha história. O nome dela, Gabriela. A gente ora para que você tenha uma nora que não incomode você e nem se torne uma goteira na sua cabeça. Porque terrível coisa é ter uma nora com sogra brigando. A Gabriela não briga com ninguém, só com Mateus. E o Mateus, como a maioria de vocês sabem, ou por conhecê-lo, ou pelas histórias que eu conto, o Mateus é muito forte. O Mateus é uma pessoa muito vibrante. E eu nunca podia imaginar que a Gabriela seria a mulher que com doçura colocaria ordem no mundo interior do Mateus. Uma pessoa dócil, uma pessoa cheia de Deus, uma mulher inesquecível. Esses dias eles estavam lá em casa e o Mateus falou alguma coisa para ela. A gente não percebeu, ou falou alguma coisa dela. Ela se levantou da mesa e disse: vocês me dão licença, eu vou tomar um banho. E desceu. Daqui a pouco o Mateus: ai, com licença, eu acho que eu vou ter que descer. Eu falei: ué, Mateus, por quê? Deixa a Gabriela ir tomar banho. Daqui a pouco eu volto. Eu falei: Mateus, o que está acontecendo? Deixa a menina tomar banho. Não, pai, aqui na verdade eu acho que eu falei alguma coisa assim, errado, eu vou ver para consertar isso. Eu falei: nossa, quem te viu, quem te vê, eu estou vivo para ver isso, aleluia. Não precisa falar nada, só com licença, vou descer, já resolve o esquema. Eu falei: gente, mas olha, é maravilhoso. Então eu quero
dizer que essa mulher é uma mulher inesquecível, porque, e eu oro para que a da esposa do Murilo também seja, eu oro para que suas noras também sejam, em nome de Jesus. E por último, a dona do pedaço. Essa mulher inesquecível, minha esposa, que eu amo e honro de todo o meu coração, porque ela cuidou dos nossos 2 filhos, com uma graça, uma autoridade, com uma leveza, e que no momento que a coisa toda abalou, ela continuou sendo fiel a Deus, naquilo que Deus tinha mostrado para ela. Uma mulher que é forte e sensível ao mesmo tempo, e que eu honro ela por todo o cuidado que ela faz com os nossos filhos. Eu termino essa palavra de hoje perguntando para você: quem são as mulheres inesquecíveis que estão no retrato da sua história? Que talvez você precisa essa semana voltar e fazer uma ligação, comprar um presente, honrar de alguma forma. Quem são as mulheres que em algum momento da sua história marcou você e que você precisa talvez só dizer um muito obrigado, ou pegar teu carro e fazer uma viagem para poder passar um dia com essa pessoa? Quem são as mulheres inesquecíveis que talvez você precisa comprar um presente e honrar elas? Quem abriu a casa para você? Quem pregou o evangelho para você? Quem marcou você em algum momento? Talvez você precisa reconhecer suas noras, suas filhas. Talvez alguns de vocês precisam reconhecer suas esposas e dizer: você está fazendo um bom trabalho com as crianças, porque tudo que ela está fazendo parece que não é visto. Talvez é o momento de você fazer isso essa semana ainda. Talvez o que você tenha que fazer é dizer à tua mãe: mãe, como eu honro você e a sua história. Eu quero orar com vocês nessa noite para declarar que honra retida não é honra. Ninguém vai saber que você honra se você apenas imaginar que você honra. Honra sem reconhecimento não tem valor. Quem honra e não reconhece publicamente não faz sentido. Agora, se você está disposto a andar naquilo que Deus ensina a você, honrem aqueles que honraram vocês de alguma forma na tua jornada. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite e por mulheres que se tornaram inesquecíveis na nossa história. O Senhor é tão bom conosco para não nos deixar viver longe dos seus propósitos. Obrigado, Senhor, porque essas mulheres, elas marcaram a gente para sempre. Dá uma estratégia, dá uma graça para que a gente possa de alguma forma honrar, com um presente, com uma mensagem, de alguma forma. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito através de mulheres inesquecíveis na nossa vida. Nós abençoamos mulheres inesquecíveis aqui hoje, que são mulheres que merecem dupla honra, que estão sentadas nesse lugar nessa noite. Nós dizemos, Senhor, que essa casa honra as mulheres e profetizamos sobre o futuro delas, que elas viverão os milagres do Senhor na sua jornada, em nome de Jesus. Amém e amém. Feliz Dia das Mães para todas as mães desse lugar.